Fala pessoal, voltamos com mais um guia de temporada, esse de abril de 2019. Essa é a parte 2, quem não viu a parte 1 ainda eu recomendo dar uma olhada, até porque a maioria dos animes mais esperados e também os de ação eu coloquei naquela lista, na parte 1, apesar de que tem alguns que sobraram pra parte 2 também. E as datas de estreia de todos os animes que eu vou comentar nessa lista, e comentei na parte 1, tem no guia escrito, tem o link pra ele na descrição do vídeo. Lá também tem sinopses completas e também todos os trailers que eu mostrei na parte 1 e vou mostrar na parte 2. As versões completas de todos os trailers. E como sempre vale dizer, tem 4 temporadas de anime ao ano, cada uma delas dura 3 meses e tem aproximadamente 40 novos animes. E esses guias dão bastante trabalho pra fazer, então likes são muito apreciados, ajudam pra caramba. Quem puder compartilhe também, e quem não for inscrito no canal ainda se inscreva, pra não perder nenhum vídeo, principalmente os guias de temporada. E quem puder apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras e lives exclusivas semanalmente, além de todos os vídeos do canal adiantados. E mais importante, você está apoiando o meu trabalho, eu agradeço bastante por isso. Quem já é membro, muito obrigado. De qualquer forma, continuando, primeiro os animes que continuam na próxima temporada, e agora os animes que vão estrear nessa temporada. E começando com Bungo Stray Dogs, terceira temporada, o anime tá voltando aí. Pra quem não conhece a história, é basicamente uma agência de detetives com poderes sobrenaturais lutando contra diversas ameaças. E é o mesmo diretor e estúdio, tudo igual. As temporadas anteriores, então quem gostou delas, não tem por que não assistir essa. E Diamond no Ace tá voltando aí com a segunda temporada, o anime de beisebol tá com o mesmo diretor, estúdio, tudo igual. As temporadas anteriores, então quem gostou delas, também não tem por que não assistir essa. E agora os novos animes, começando com Fairy Gone, que é um anime original, ou seja, não foi baseado em nada, mangá, light novel, foi criado um script original, e desse script foi criado direto o anime. E bom, nessa história existem fadas e às vezes elas entram em animais e transformam esses animais em criaturas sobrenaturais. E descobriram que transplantando o órgão dessas criaturas para humanos, os humanos ganham os poderes dessas criaturas. E aí começaram a usar isso na guerra para criar vários soldados fada, como chamavam, só que depois da guerra, esses soldados ficaram sem utilidade e começaram a tentar entrar na civilização. Cada um de uma forma diferente, alguns como mercenários, terroristas, ou como cidadãos comuns, ou até políticos. E alguns deles entraram para uma organização especial que resolve incidentes envolvendo guerreiros meio fadas, ou em outras palavras, luta contra guerreiros meio fadas com mais intenções. E bom, a gente acompanha esse grupo, principalmente esses dois aí, que são os protagonistas da história, e tomara que tenha um pouquinho de romance entre eles, torço bastante pra isso, sim, vocês sabem, eu gosto de um pouquinho de romance, não precisa focar nisso, mas um pouquinho. Me agrada, mas de qualquer forma, tomara que seja uma boa história, está sendo feito por um bom estúdio, que é o PL Works, então a parte visual não deve fazer feio, mas o roteiro a gente vai ter que esperar pra ver. O roteiro não tem nada a ver com o estúdio, alguns acham que tem, o estúdio cuida da animação, isso você pode xingar, ficou feio e tal, distorcido, aí você pode meter o pau no estúdio, mas não adianta reclamar do roteiro, é um roteirista com um diretor lá, que cuidam disso, principalmente em animes originais. E bom, esse estúdio é competente na parte visual 2D, então isso não deve ficar ruim, só que tem 3D também, isso me preocupa. Um pouco, vale dizer, tem bastante computação gráfica, principalmente quando eles se transformam lá. As criaturas é tudo em computação gráfica. E como dá pra notar pelo trailer, tem bastante ação também, infelizmente. Esse diretor tem bastante experiência com ação, então não deve ser um negócio ruim, mas vamos ver como é que vai sair essa computação gráfica, é o que mais me preocupa. Mas tomara que saia um anime legal, com certeza. Eu acho que vale a pena dar uma olhada quando sair. E mais um anime original, Sherlock. Bom, alguma coisa, tem um nome antes disso, só que eu não vou lembrar. De qualquer forma, esse anime, a gente não tem nada dele. É meio... Bom, não tem sinopse. Só tem dizendo que, não, mistérios, ação, não tem ação não, só mistérios, comédia, Sherlock Holmes e... É basicamente isso, é um tease, é aquelas sinopses que são meio tease e tal, não diz nada com nada. Eu creio que seja pra fazer mistério, você fica curioso e tal, e aí vai dar uma olhada no anime pra ver o que vai sair, só que pelo trailer, ele não diz grande coisa. Tem parece estar escondendo alguma coisa também. Tem aquele Sherlock meio excêntrico ali. Uma parte irônica é que o estúdio é bom, é o estúdio produto que tem um ID, é um excelente estúdio. E também é a diretora de Alharu Hyde, que é uma diretora competente, e ela... Bom, ela geralmente faz obras focadas no público feminino. Então essa obra aí, ela não parece focada no público feminino. Eu posso estar enganado? Pode ter um twist, sei lá. Eles estão tentando esconder a coisa toda e não é exatamente o que parece aí. Quer dizer, eu nem sei exatamente o que parece, é confuso. Eu odeio esses animes sem sinopse. Quer dizer, tem até sinopse, só que a sinopse não diz nada com nada. Quem quiser dar uma olhada, tem um guia aí, escrito, dá uma olhada nele, clica lá e você lê a sinopse se quiser, tá curioso pra caramba, mas a sinopse, como eu falei, não diz nada. Esse é aquele anime mistério da temporada, quando começar a gente descobre sobre o que ele é e isso é interessante. Ou não. E agora uma comédia romântica baseada em um mangá, Nobunaga Sensei. Alguma coisa, eu não vou lembrar o resto do nome, mas de qualquer forma, a história se foca em um professor que sonha que um dia uma garota vai se declarar pra ele. Só que quem se declara pra ele, quer ter um filhinho com ele, é uma nanica que viajou no tempo. Não explica essa parte, vale dizer. Mas de qualquer forma, ela é do período de Oda Nobunaga, ela era esposa de Oda Nobunaga, ela quer que o protagonista tenha um filho com ela, porque o protagonista se chama Nobunaga, e ela tá confundindo ele com o marido dela do passado. Sim. É basicamente essa sinopse. Ele desejou uma garota que se declarasse pra ele e conseguiu uma loli que quer ter um filho com ele. Eu tô torcendo pela loura já. A loura que devia dar em cima dele. Não essa aí. Ignora a Nanika. Ninguém gosta dela. Quer dizer, alguém vai gostar e tal, porque
Bom, é um harém, então tem um bando de mulheres interessadas nele e tudo mais. Aparece na capa lá várias delas e, bom, vocês pegaram a ideia da coisa toda. Vai seguindo a história a partir daí com essa louca que viaja no tempo que quer o protagonista. De qualquer forma, a staff é mediana, ou seja, diretor e estúdio não são dos melhores, então não espere uma direção e parte visual premium, mas não devem fazer um trabalho ruim também. E esse estúdio e diretor já foram muito ruins, valem dizer, mas felizmente eles foram melhorando com o tempo. Então quem gosta de comédias românticas, pode valer a pena dar uma olhada. E o próximo também é baseado em um mangá, Senko-san. Tá bom, o nome é bem maior aí, o nome completo tá na tela, mas de qualquer forma, essa história é basicamente sobre uma garota que é uma meio raposa, é uma deusa aparentemente meio raposa, de 800 anos de idade, só que tem um corpo de criancinha. De novo. Mas de qualquer forma, o protagonista é um salariado lá que tá cansado pra caramba, ele faz um pedido pra uma estátua dessa deusa, e essa deusa vai pra casa dele pra ajudar ele com a vida dele. A partir daí. Sim, é basicamente isso, uma história bonitinha de uma garota lá, ou mais precisamente de uma deusa, e devem aparecer mais deusas aparentemente. Pelo que dá a entender pelo trailer, elas vão lá pra casa dele e deixar ele mais feliz, fazem massagem, blá blá blá, e aparentemente ela também usa os poderes dela pra curar a fadiga dele. E a história vai seguindo a partir daí, ou seja, na vida cotidiana dos dois, tem comédia e romance do gênero, então talvez role romance entre eles, ou talvez o romance seja com essa garota aí, que aparentemente é a vizinha ao lado, tomara que seja com ela. Eu gostei mais dela já do que da garotinha, mas de qualquer forma o estúdio é bem competente com esse tipo de anime, é um bom estúdio, então a parte visual não deve fazer feio, e o diretor também é competente, não é um diretor fantástico, vale dizer, mas é um diretor que deve fazer um trabalho legal nessa obra. Quem gosta de Slice of Life com um pouquinho de romance e comédia, pode valer a pena dar uma olhada nesse. Shoukadou Girl, esse aqui é de um cara que compra uma boneca, ou mais precisamente, uma action figure, e essa action figure ganha vida, e aí começa a ter uma relação entre os dois. Sim, aparentemente é um romance, diz romance pelo menos no gênero, e a história vai seguindo a partir daí. O mangá já foi finalizado, só tem 4 volumes, então é bem provável que adaptem 12 episódios e tenha um final fechado pra história. O diretor é bem experiente com comédia romântica, é o diretor de Date Alive, e o estúdio, bom, ele é desconhecido, é um estúdio novo e tal, então não fez grande coisa, não tem muito o que dizer sobre ele. Mas eu não esperaria muito da parte visual, já que a boneca, pelo jeito, vai ser feita em computação gráfica. Mas pra quem quer uma comédia romântica com um possível final fechado, pode valer a pena dar uma olhada nesse. E esse aqui é um remake, essa obra já teve anime anteriormente, há muitos anos atrás, Fruits Basket. Esse aqui acompanha a história de uma garota que perdeu a casa dela, ficou sem teto, por assim dizer, depois de uma tragédia familiar, e aí ela vai acampar em um terreno que ela acha vazio, só que esse terreno tem dono. Os donos do local descobrem ela lá e chamam ela pra morar com eles. São 3 homens, sim, é um show já focado no público feminino, não quer dizer que o público masculino não possa assistir, mas o público-alvo é feminino. De qualquer forma, a história continua, com ela descobrindo um segredo deles. Todos eles, quando são abraçados pelo sexo oposto, se transformam em criaturas do zodíaco chinês. E a história vai seguindo a partir daí. O diretor é mediano, não esperem muito dele, mas não é um diretor ruim também, e o estúdio é basicamente a mesma coisa, não é um estúdio horrível, mas a parte técnica da maioria dos animes dele também não é muito acima da média, não deve fazer um trabalho feio. A parte interessante mesmo é que o mangá já foi finalizado há muitos anos, é um mangá bem antigo, ou seja, deve ter um final fechado pro anime. A adaptação anterior não teve final fechado e mudou muita coisa. Se comparado ao original, o autor inclusive detesta a adaptação antiga, então essa eu creio vai seguir mais de perto. O mangá atualizou o design com certeza, isso melhoraram, mas a história em si deve seguir mais o original, atualizando algumas coisas, e deve ter um final fechado. Então quem gosta de romances com final fechado, com certeza vale a pena dar uma olhada nesse. E o próximo é meio estranho, Araya-san. Na verdade, esse é um nome maior, só que eu não vou lembrar do resto do nome, mas esse aqui, ele tem cenas 18+. Pô, Marco, mas eu não tô vendo pelo trailer, você pode estar pensando aí. É claro que não, eles vão botar isso no trailer. Seria banido até do Google, ou mais precisamente do YouTube. Mas de qualquer forma, esse anime aqui é aquele de 5 minutos, na verdade tá marcado para 6 ou 7 minutos esse, só que eles picotam o anime. Ou seja, na TV passa a versão que não mostra nada demais, você assiste ele e tal, é um anime que tem algumas coisas, mas nada que não possa mostrar na TV, e aí depois eles lançam uma versão online, que tem coisas, coisas com mosaico. Você pegou a ideia. Então não é um ecchi normal, ele é um anime... Bom, 18+, vocês pegaram a ideia. Tá com essa moda agora de você botar hentai na TV, você picota o hentai todo, tira a parte hentai dele e bota na TV pra fazer propaganda. Eu nem sei porque eu comento isso aqui, eu acho que é por curiosidade mesmo, um negócio diferente, então vale comentar aqui que existe esse tipo de coisa toda temporada. Aparece um diferente. Agora é esse que conta a história de um cara que vira esfregador de costas. Eu nem sabia que essa posição existia, pra falar a verdade. Ele vai pra uma casa de banho e ele é o esfregador de costas dessa casa de banho. E por algum motivo ele esfregou as costas de uma garota. Por que bota um esfregador de costas para esfregar as costas de uma garota? Ela não preferia que uma garota esfregasse as costas. Ok, eu tô indo meio longe aqui, mas de qualquer forma, o cara vai lá e esfrega as costas de uma garota, que é a colega de classe dele, e aí começa a relação entre os dois. A partir daí, Marco, que relação? É um anime 18+. Que relação você acha que vai começar? Mas de qualquer forma, vocês pegaram a ideia, esse anime é um daqueles. O estúdio já é experiente com esse tipo de anime, já fez um outro aí que eu não vou lembrar, é de um cara que prendia uma garota
E aí ele prendia o garoto nessa prisão, e aí ele molestava ela aparentemente. Negócio meio pesado, tô falando. É meio doido esse negócio. Mas de qualquer forma, ele prendia ela lá e ela tentava fugir, era um prison break, só que a mulher tava presa e... Vocês pegaram a ideia do negócio. É muito doido. De qualquer forma, o diretor é o mesmo desse também, então eles têm experiência com esse tipo de coisa. Esse aqui é mais levinho até em comparação. Ok, eu tô me prolongando demais aqui. De qualquer forma, se você quiser um hentai disfarçado de eti, pelo menos na versão censurada dele, pode querer dar uma olhada nesse. E o próximo, Carol and Tuesday. Esse é outro original, ou seja, não é baseado em nada e é do diretor de Cowboy Bebop. Ele está supervisionando o projeto, que se passa no futuro, em uma colônia de Marte, onde as inteligências artificiais são as responsáveis pela maioria do entretenimento. E acompanha duas garotas, uma delas de uma família rica, mas que vive muito solitária e tem o sonho de virar uma cantora um dia. E uma de uma família pobre que trabalha em meio período e usa o resto do tempo para praticar e tentar começar uma carreira no mundo da música. As duas se encontram, as duas protagonistas, as duas começam uma banda e a história continua. A partir daí, focando na carreira delas. Pelo que explicaram, a primeira metade vai focar no primeiro grande hit delas, e a segunda parte vai focar na carreira delas, quando elas ficarem famosas. E bom, o diretor que está supervisionando, que é o diretor de Cowboy Bebop, é super experiente e tem um bando de contatos, então o anime deve ser muito bem animado. Inclusive, o estúdio é muito bom também, é o Estúdio Bones, então a parte visual, pelo trailer, já está muito bonito e não deve fazer feio. E o diretor também que está auxiliando ele, é o diretor que ele está supervisionando, é experiente também, já fez Beck, que é um outro anime focado em música, então ele já tem bastante experiência em dirigir esse tipo de anime. E as músicas tão bonitas. Tô gostando, pelo menos, são todas em inglês. Já confirmaram isso, todas elas vão ser em inglês. Pô, Marco, é um anime japonês? E vai ser música em inglês? Pode estar se perguntando. Bom, é porque eles querem que seja um negócio global, que sirva pra todo mundo. O diretor comentou isso, inclusive, por isso que ele exigiu que as músicas fossem todas em inglês. Se fosse só em japonês, ia servir mais pro público só japonês, então ele quis um negócio mais global, e nada mais global do que músicas em inglês. Achei bem legal da parte dele, e as músicas, pelo menos a que apareceu no trailer, eu já achei bem legal. Então, pra quem quer um drama com música, com certeza, vale a pena dar uma olhada nesse. Seiryu Shoujo, esse aqui é meio excêntrico, é de uma garota que não fala. Mas ela não fala porque ela não quer. Sim, não fica culpando dela não, ela é excêntrica só. Ela escreve poemas em vez disso. Ela se comunica por poemas, uma poesia japonesa lá que ela escreve nesse bagulho aí. É meio estranho, mas pode ser engraçado. Dizem que é bem engraçado o mangá, na verdade. E ela tem esse amigo aí, que é o cara meio, parece um delinquente da escola, mas na verdade tem um bom coração, é uma pessoa legal. E tem um pouquinho, dizem que tem um pouquinho de romance entre os dois, mas é aquele negócio mais focado em comédia mesmo, e não em romance. Mas tem um pouquinho de romance, então com certeza eu vou dar uma chance pra tentar assistir. A história é basicamente essa garota aí, que é esquisita pra caramba, fica só escrevendo as coisas. Em vez de falar, porque ela se confunde ao falar, ela não fala porque ela diz que é muito difícil, ela não consegue organizar os pensamentos dela, ela acha mais fácil escrever. Como eu falei, ela é excêntrica, mas de qualquer forma, foca aí na relação dela, principalmente com esse garoto aí, e várias situações cômicas pelas quais eles vão passando. O diretor é mais que experiente com esse tipo de anime, e o estúdio é competente também, pelo menos. Para esse tipo de anime ele não deve fazer feio, então pra quem gosta de comédia, um slice of life com um pouco de comédia, e uma proposta meio excêntrica, com certeza pode valer a pena. Dá uma olhada nesse. Hitoriboshi, esse aqui é de uma garota que tem fobia social, ou seja, ela tem dificuldade de se comunicar com os outros, até pra falar em classe, lá quando chamam ela, olha aí, ela vomita. O negócio é feio pra ela. E bom, a amiga dela, que deve ser meio sádica, eu tô chutando isso, não tá na sinopse, mas porque ela mandou a melhor amiga dela, que tem fobia social, falar com toda a classe, tem que virar amigo da classe inteira, senão ela não fala mais com a garota. É sadismo isso? Você obriga uma pessoa com fobia social a fazer um negócio desse. Ou não, ela pode estar sendo legal de qualquer forma. A gente acompanha as aventuras dessa garota tentando fazer amizade com a classe inteira dela e passando um sufoco pra isso. Pensando bem, esse é um anime de sádicos. Porque é você assistindo uma garota passando um sufoco o tempo inteiro. E sofrendo lá porque não consegue falar com os outros e é obrigada a falar com os outros. De qualquer forma, o estúdio é bem competente, então não deve fazer feio, apesar de que é um anime mais focado em comédias, Slice of Life, então não exige muito nesse quesito. E bom, o diretor, ele nunca fez nada que eu conheça, então não tenho muito o que falar dele. Mas pra quem quer uma comédia meio sádica de uma garota sofrendo lá pra fazer amizade com os colegas dela, pode querer dar uma olhada nesse. Joshi Kausei, esse aqui é sobre mais garotos que não querem falar. Tô tentando economizar nas dubladoras, eu creio. Mas de qualquer forma, nessa história, tem várias garotas lá, a gente acompanha um grupinho de garotas que falam umas com as outras só com expressões e gestos. Sim, elas não precisam se comunicar, são tão amigas, mas tão amigas, que elas não precisam nem falar umas com as outras. Sim, mais gente excêntrica que não quer falar. É economia, eu tô falando, economia de dubladores. É baratinho, é um anime que ninguém fala. Mas a história é basicamente isso, a vida cotidiana, de três amigas que não precisam falar para se comunicarem umas com as outras. É um slice of life de comédia. E o diretor e estúdio são medianos, não são grande coisa, mas já foram bem piores, vale dizer, eles melhoraram bastante. Só que eles estão tentando dois animes
na mesma temporada. Esse diretor e estúdio estão fazendo também aquele outro anime lá, Nobunaga Sensei, alguma coisa, um deles pode acabar sofrendo, ou os dois podem acabar sofrendo na parte visual. É um negócio bem arriscado que eles estão tentando fazer. E o próximo que eu tô com mais hype, Isekai Quartet. Esse aqui é um original, quer dizer, original entre aspas, é um crossover original, juntando vários personagens de Re:Zero, Konosuba, Tanya the Evil, ou mais precisamente, Chihojo Senki e Overlord, juntando os personagens principais dessas 4 obras em um mundo. Na história, todos eles ganham um aparelho, e com esse aparelho todos eles são transportados para um mundo de fantasia, todos para o mesmo mundo alternativo de fantasia. E continua a história a partir daí. O que eles vão fazer, eu não sei se eles querem voltar pro mundo deles, dar um jeito de voltar, ou se vão ficar interagindo lá. Eu tô muito curioso pra interação entre eles, principalmente dos personagens de Konosuba com os personagens de Overlord. Eu tô quase apostando que a primeira coisa que a Aqua vai fazer quando vê o personagem de Overlord, o protagonista de Overlord, é tentar exorcizar ele, como se fosse um Undead. Quase certo disso, mas de qualquer forma, tô muito curioso pra essa obra. O diretor é bem competente com esse tipo de anime, esses animes chibi que chamam, ou seja, personagens desenhados de forma mais cômica, pequenininho, com cabeção. Vai ser todo assim, o anime não é muito sério, o anime é mais focado em comédia. Isso é até bom, porque não afeta as linhas principais das histórias desses animes. É só um negócio bobinho pra você descontrair, mas eu tô muito curioso em ver a interação entre esses personagens aí, como vai ser. E como eu já falei, as datas de estreia estão no post escrito, tem um link pra ele na descrição do vídeo. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda, vire membro, apoie o canal quem puder, e eu vejo vocês no próximo vídeo.